Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista, comigo, Cláudio Dantas, hoje dia 21, terça-feira. Bom, o tema do dia não poderia ser outro, a denúncia do Ministério Público Federal contra o Glenn Greenwald e os hackers, tá? Nós publicamos em primeira mão a denúncia, vários trechos dessa denúncia, explicamos isso ao longo do dia, comentei mais cedo no Boletim a Mais, e, claro, aí acompanhamos a repercussão disso, né? O corporativismo envolvido, as entidades aí de defesa do jornalismo, autoridades, né? Muita gente se manifestando em defesa do próprio Glenn, e também ele gravou um vídeo dizendo ali que realmente a Polícia Federal já tinha excluído ele da investigação e que o Ministério Público Federal não poderia investigá-lo por causa do princípio, né, constitucional que protege o sigilo da fonte. Aí eu ri. Por quê? Porque ontem o Glenn publicou no Intercept, quebrando o sigilo da fonte, violando o sigilo da fonte, mensagens trocadas pelo Diogo Mainardi com o procurador da Lava Jato, por mim. Quer dizer, violar o sigilo dos outros pode, né? Pode, mas quando isso violar ilegalmente, mas quando o Ministério Público, né, que tem a responsabilidade de investigar a coisa, faz isso, não pode. Então é aquela dois pesos, duas medidas. A justiça só serve para mim. Inquérito policial só serve para mim quando me beneficia. Né? Decisão da justiça só serve quando me beneficia. Então, assim, o nome disso é hipocrisia, cara de pau, tá certo? Quer dizer, enquanto está lá em conluio com os hackers, se lambuzando com produto criminoso, vem acusar jornalistas que fazem o seu trabalho em contato com fontes, autoridades que estão combatendo o crime, fez lá uma matéria ridícula, fazendo ilações, uma matéria mentirosa, inclusive, nem me deu o trabalho de desmenti-la. Por quê? Porque é insignificante. Mas é sintomático, né? Curioso. É que agora, né, quando ele é alvo de uma denúncia do Ministério Público, venha se agarrar ao princípio constitucional da fonte. Bom, qual o problema dessa denúncia? Né? Para quem não acompanhou, para quem não assistiu o Boletim a Mais, para quem não teve a oportunidade de acompanhar o noticiário, primeiro eu vou aqui destacar alguns trechos, né, dessa denúncia. Vou explicar um pouquinho essa denúncia, destacar alguns trechos. E aí a gente vai adiante na análise. Bom, primeiro é o seguinte, nós temos aqui, foram feitas 126 invasões, né? Quer dizer, 126 atos, né, de violação do sigilo telefônico de autoridades, né? Autoridades em geral, né, e pessoas públicas, né, jornalistas, inclusive eu fui também alvo desses criminosos, tá? Então você tem lá os procuradores da Lava Jato, você tem o ministro Sérgio Moro, você tem presidente do STJ, você tem ministros do STF, até o Gilmar Mendes, que deu a liminar aí, blindando o Glenn, foi alvo também dos hackers. E isso é um outro capítulo. Por quê? Porque ele vai ser, obviamente, vai ser questionado, né? Vai ser questionado em função até do pedido que o Ministério Público fez à PGR, né, em relação à sua liminar, para se manifestar nisso aí, só que o problema é que ele, como alvo, tem, né, é parte interessada, então deveria estar impedido. Então esperamos que a PGR provoque aí o ministro em relação ao impedimento. A gente sabe que ele não respeita impedimento, nenhum pedido que já foi feito no passado foi respeitado, mas o fato é que ele, como alvo, como vítima, não poderia se manifestar nos autos. Bom, o Ministério Público fez aí uma série de ponderações, né, e concluiu então pela participação. O Glenn está sendo denunciado por esses atos de interceptação ilegal, né, 126 atos de interceptação ilegal, e por organização criminosa, por integrar essa organização criminosa dos hackers, tá? E aí, o que se destaca nessa denúncia? Vou falar para vocês aqui. Tem um diálogo em que o procurador Wellington Divino Marques de Oliveira
entendeu que nesta conversa do Glenn com o hacker Luiz Molição, que fazia uma espécie de porta-voz do grupo, ele entendeu que eles estavam cientes, né, de que estavam incorrendo na prática criminosa. O diálogo é o seguinte, está disponível também a íntegra no nosso site. O Luiz Molição liga para o Glenn, eles conversam. O Glenn pergunta então sobre a possibilidade de apagar as mensagens, né? Vou ler para vocês aqui. Molição diz: assim que você publicar os artigos, todo mundo vai excluir as conversas. A gente queria saber o que você recomenda fazer. Quer dizer, ele está consultando o Glenn como se o Glenn fosse aí uma espécie de professor deles, tá? Já puxar a conversa de todo mundo ou deixar quieto por um tempo? Aí o Glenn fala: é muito importante para nós como jornalistas, para mostrar que nossa fonte só falou com a gente depois que ele já tinha tudo. Nós recebemos todos e acho que não tem nenhum motivo para você manter nada, entendeu? Então assim, o hacker pergunta se é para manter os arquivos das conversas todas e o Glenn diz que, olha, você não precisa manter nada, pode apagar tudo, né? E isso significava obstruir a justiça, porque eu vou manter um backup no lugar seguro, caso seja necessário. Bom, é bom lembrar que quando esse assunto veio à tona, quando a investigação começou, quando prenderam os hackers, e desde que surgiu essa história toda, o Glenn mudou a versão dele diversas vezes. Primeiro disse que tinha contato com alguém que tinha passado, né? Depois o outro disse que era um whistleblower, depois disse que, enfim, mas também disse que passou meses trabalhando, ou semanas trabalhando para proteger a fonte, etc, etc, etc. Bom, agora se sabe que a fonte é o próprio criminoso. E é isso que o procurador destaca, né? O procurador destaca justamente isso. O jornalista Glenn Greenwald incentivou e orientou de maneira direta o grupo criminoso durante a prática delitiva, agindo como garantidor do grupo, obtendo vantagem financeira com a conduta. Na denúncia ele diz o seguinte, ele frisa que, olha, não se trata de uma afronta à liberdade de imprensa, pois há jurisprudência a favor do profissional que divulga dados sigilosos sem participar da quebra do sigilo. No entanto, abre aspas, diferente é a situação em que o jornalista recebe material ilícito enquanto a situação delituosa ocorre tendo ciência de que a conduta criminosa ainda persiste, mantém contato com os agentes infratores e ainda garante que os criminosos serão por ele protegidos, indicando ações para dificultar as investigações e reduzir a possibilidade de responsabilização final, fecha aspas. Olha a gravidade disso. O problema não é só o diálogo, que é muito forte. O problema é a cronologia dos fatos. E a cronologia dos fatos mostra que o Glenn manteve contato com os hackers durante o processo de hackeamento. Então ele está ali esperando auferir o benefício do hackeamento, ou seja, do crime, enquanto o crime é cometido. Vejam, o nome disso é cumplicidade, isso é ser cúmplice. Essa é fazer parte da organização criminosa, como o Ministério Público diz. A Polícia Federal não entendeu assim. Fez uma análise ali do diálogo e entendeu que não tinha problema nenhum. O Ministério Público teve um outro entendimento. Vamos ver agora qual é o entendimento da Justiça. E tem mais um problema embutido nisso aí, que é a questão da liminar do Gilmar Mendes. Era uma liminar que lá atrás impedia a investigação, né, justamente decorrente aí, né, da obtenção desse material. Só que é o seguinte, o Ministério Público diz que, primeiro, que ele não foi investigado. Justamente a Polícia Federal não investigou o Glenn. Só que ao investigar os demais, os indícios do crime surgiram. E é com base nesses indícios que o Ministério Público faz a sua denúncia e pode fazer a denúncia, mesmo que não tenha aberto uma investigação para isso. O Gilmar Mendes já andou dizendo por aí que acha que o Ministério Público violou a sua liminar. O Ministério Público diz
que a liminar não foi violada porque ele não foi investigado, ele está sendo denunciado sem que seja investigado. É justamente o pedido para que ele, para a abertura de uma ação penal, justamente para que ele possa ser então processado, investigado, processado, e que ele possa responder por isso. Pode ser inclusive absolvido, finalmente. Né? E o Ministério Público ressalta que essa liminar não abrange a questão do recebimento, simplesmente. Né? Tá ali falando, recebimento, né, do material, etc. e tal. Ele diz o seguinte: não, a gente aqui está falando de outra coisa. Está falando de outra coisa. Está falando de ele estar orientando, garantindo. Né? A gente parece que agora é o jornalista das garantias. Né? Agora criamos uma nova figura, né, jurídica no Brasil, que é o jornalista das garantias. Veja, é importante a gente destacar o seguinte: não foi possível aprofundar as investigações justamente por causa da liminar. E que a denúncia e os elementos de prova serão encaminhados à PGR para subsidiar eventual pedido de revogação da liminar em vigor, sendo certo, porém, que Glenn agiu como partícipe nas condutas, funcionando como garantidor e orientador da associação criminosa. Bom, vamos ver como o Ministério Público se manifesta, se vai pedir o impedimento, se vai pedir a revogação da liminar, se vai pedir o impedimento do Gilmar, tá? A suspeição do Gilmar em função dele ter sido alvo também. E ressalto aqui apenas uma questão a mais. O procurador Wellington de Oliveira diz: olha, não houve investigação, não se descumpriu a decisão, tá? Ok. Então, gente, olha, é isso. O que mais? Tem alguma coisa mais aqui para eu destacar para vocês? Não. Bom, destacando aqui apenas os termos da decisão lá atrás do Gilmar Mendes, tá? Ele disse o seguinte: com base nesses fundamentos, concedo em parte a medida cautelar pleiteada apenas para determinar que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal abstenham-se de praticar atos que visem a responsabilização do jornalista pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia ante a proteção do sigilo constitucional. Tudo bem, não é disso que se trata, segundo a interpretação do Ministério Público Federal. Vamos ver como é que a coisa se desdobra. O juiz está responsável por analisar essa questão na Justiça Federal aqui é o Ricardo Leite, lá da 10ª Vara, e tem todo essas sutilezas, esse imbróglio, melhor dizendo, né, que envolvem o STF e a PGR também. Então vamos acompanhar, mas o fato é um só, né? E o próprio Glenn, que hoje, né, se apega à questão do sigilo da fonte, atirou, né, deu um tiro, né, justamente no preceito constitucional do sigilo da fonte ontem. Né? Então é isso. O que mais destaco para vocês? Noticiário internacional. O jornal inglês The Guardian noticiou que Jeff Bezos, dono da Amazon e do Washington Post, teve o seu telefone hackeado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, 5 meses antes do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que colaborava com o jornal americano. Olha que legal. É uma beleza. Virou realmente, esse virou um problema mundial, hackeamento. Aliás, o próprio Glenn, nas suas palestras, aí, tem dito que esse é o futuro do jornalismo. Quer dizer, jornalismo não é mais você investigar dentro, né, em fontes abertas, criar relacionamento com fontes humanas, trocar informações, né, para obter essas informações de interesse público, para publicar o que interessa. Não, agora
o jornalismo do futuro, segundo ele, é esse, né? Através do hackeamento. Então isso, gente, é uma grande bobagem. É incrível que ver essas entidades todas de jornalismo, que são todas aparelhadas também, né? A própria Abrage tem como diretor um funcionário do Glenn, tá bom? Então, assim, isso é uma patifaria, um negócio que não tem limite. As pessoas estão perdendo, os profissionais, a imprensa está perdendo o entendimento do que é o princípio da liberdade de imprensa, né? O princípio, o direito constitucional ao sigilo da fonte. Estão perdendo isso. Nessa briga política, posicionamento de cá e de lá, né, virou uma histeria coletiva, né, e até aquelas autoridades precisavam ajudar a colocar parâmetros nisso aí, elas fazem o contrário, elas alimentam essa bagunça. Óbvio que isso tem um interesse também pessoal e político de todos esses que estão nesse debate. Destaco aqui, como eu falei mais cedo, rapidinho, o Paulo Guedes está lá em Davos, no Fórum Econômico de Davos, e aí eu vou só um pouquinho além, porque ele disse que vai garantir o acesso a empresas estrangeiras a concorrências públicas, que na visão dele, aderindo às boas práticas do acordo sobre compras governamentais, o Brasil combateria a corrupção por tabela. Nas palavras de Guedes, nós sabemos que boa parte da corrupção foi permitida exatamente com coisas de governo, empreiteiras, obras governamentais, coisas desse tipo. Mantido pelo OMC, o acordo sobre compras governamentais estabelece compromissos em matérias de transparência e acesso a mercados nacionais de compras públicas. Guedes não informou quando oficialmente o Brasil irá aderir ao grupo do qual participa como observador desde 2017. Otimista, né? O ministro se mostrou otimista e afirmou ainda que quem desistir do Brasil vai ganhar menos, quem estiver no Brasil vai ganhar mais e vai participar de uma história de sucesso, fecha aspas. Bom, ontem o antagonista noticiou que o investimento estrangeiro direto no Brasil registrou um crescimento de 25% em 2019, segundo dados da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Investimentos, que foi o melhor resultado do país em 7 anos. E segundo a FMI, a economia brasileira deve crescer 2,2% este ano. A projeção anterior era de 2%. O próprio Paulo Guedes projetou o PIB brasileiro em um crescimento de 2,5%. Então, gente, olha, ambiente realmente importante, favorável, desde que haja segurança jurídica, né? Isso é muito importante para atrair efetivamente esses investimentos e impedir também, quando a gente fala de compliance, combate à corrupção, segurança jurídica, tudo isso cria um ambiente que evita também, até mesmo que as privatizações, as concessões que forem feitas, né, o dinheiro que for arrecadado, os bilhões e bilhões que forem arrecadados, isso não acabe no caixa de um partido, no bolso de um político. Tá? Então, senão você dilapida o Estado, né? E esse dinheiro serve para retroalimentar o sistema, que era assim que funcionava, né? Que sempre funcionou. É por isso que a gente está aqui sempre de olho fiscalizando. Tá bom? Então é isso, tá? Tivemos também aí, assim, só para encerrar, um negócio que efetivamente precisa ser esclarecido, tá? Publicamos até agorinha, que é assim, o BNDES divulgou, inclusive esse documento foi divulgado, estava disponibilizado já no final de dezembro, e aí acabou que a imprensa comeu mosca e divulgou agora, ontem, esse documento, que é um relatório de uma investigação privada encomendada aos escritórios de advocacia Cleary, Gottlieb Stanley Hamilton e Levi Salomão Advogados, que é a contraparte brasileira. O objetivo desse contrato era verificar ilegalidades em 8 operações de crédito com JBS, Bertin e Eldorado Celulose. Tá? Então, temos aqui o relatório e a lista desses financiamentos. Então, tem financiamento do BNDES à JBS em agosto de 2005, 187 milhões para aquisição da Swift, na Argentina. Investimento de 1,13 bilhão pela BNDES Par na JBS em julho de 2007, relacionado à aquisição pela JBS da Swift Foods nos Estados Unidos. Investimento de 995 milhões pela BNDES Par na JBS em abril de 2008, relacionado à aquisição da National Beef.
e da Smithfield Beef nos Estados Unidos. Investimento 2008 de 2,49 bilhões e meio pelo BNDES na Bertin, produtora exportadora, né? Para auxiliar no financiamento da aquisição da empresa. Quer dizer, a empresa, eu já falei aqui N vezes, você botou 2 bilhões e meio no Bertin e um ano depois já quebrou e foi incorporado pela JBS, né? Uma negociata fantástica. Aquisição em dezembro de 2009 de 3 bilhões e meio em debêntures da JBS pela BNDES Par, com o propósito de financiar a aquisição pela JBS da Bertin e da produtora de frangos Pilgrim's Pride. Decisão, quer dizer, até para incorporar depois, pegou mais dinheiro para incorporar o Bertin. Decisão, isso considerando que tem aquelas histórias todas da Blessed, etc e tal, teremos novidades em breve talvez. Decisão do BNDES Par em 2011, converter as debêntures emitidas pela JBS em dezembro de 2009 em 494 milhões de ações ordinárias da JBS, é uma taxa de conversão de R$ 7,00 por ação, uma jogada incrível. Financiamento pelo BNDES a Eldorado Celulose em julho de 2011, no valor aproximado de 2,7 bilhões para a construção de uma fábrica de celulose em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E financiamento, para encerrar, pelo BNDES a Eldorado em maio de 2016, no valor de 357,98 milhões para o plantio, reforma e manutenção de florestas de eucalipto, Mato Grosso do Sul, justamente para esse eucalipto ser usado pela Eldorado. Vocês conhecem essas operações. Todo mundo conhece essas operações. A operação Bullish do Ministério Público Federal em Brasília pegou a JBS no flagra com essas operações. Tiveram de assinar um acordo de 1,5 cacetada, que foi o primeiro acordo que foi feito antes de delação, etc e tal. Depois vieram as delações dos próprios donos, admitindo toda a corrupção. Depois veio a delação do Palocci. Paralelamente a isso, você teve o TCU investigando em auditorias. Nós publicamos vários desses relatórios, desses achados de auditoria. Mas, por incrível que pareça, essa investigação privada não encontrou problema nenhum. Disse com uma ressalva. A auditoria concluiu pela ausência de corrupção nessas operações ou mesmo de influência indevida de Guido Mantega, de Luciano Coutinho ou de qualquer pessoa. E que o escritório responsável pela investigação, porém, fez uma ressalva. Bom, aí ressalva aqui. Não teve acesso a certos documentos e testemunhas importantes. Bom, aí me desculpe, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, precisa explicar como que o BNDES contrata um escritório de advocacia para investigar suas próprias operações e esse escritório não tem acesso a essas operações, a documentos importantes e testemunhas importantes, certos documentos. Olha, e uma vergonha isso aqui é uma brincadeira de criança. São públicos os relatórios da Bullish, do Tribunal de Contas, da delação da JBS, está tudo público. Vários desses responsáveis já foram presos, estão sendo processados, investigados, alguns já foram condenados. O BNDES torrou 48 milhões numa investigação privada que não encontrou aquilo que as investigações públicas já cansaram de mostrar. Então é urgente que o presidente do BNDES explique esse negócio aqui. Não é possível. 50 milhões para nego fazer isso aqui, não dá. Tá? Então encerro aí com essa com esse meu questionamento. Agradeço sempre a audiência de vocês. Tem várias outras notícias, né, importantes aí, que estão todas disponíveis no nosso site. Não deixem de conferir. Se quiser, acompanhe lá no meu Twitter, @ClaudioEDantas, tá? E curtam, compartilhem esse conteúdo para que ele chegue ao máximo, né, de leitores, porque, de fato, aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. Tem que divulgar, tem que publicar, e aqui a gente respeita a Constituição, viu? Um abraço a todos e a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau!